Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A Câmara prossegue hoje a análise de segunda denúncia contra presidente Michel Temer. Em outra pauta do Congresso, votação sobre o afastamento do senador Aécio Neves, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser adiada. Você sabe quais são seus dados pessoais que podem ser divulgados na rede? A privacidade tem um preço e alto. Seus dados também. E tem gente que quer lucrar muito com isso. O governo federal reduz a eficácia da lista suja do trabalho escravo no país e a Organização Internacional do Trabalho diz que o Brasil deixa de ser referência para o assunto. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa hoje uma série de reportagens sobre o desemprego no país. Além dos números, como vivem e quais os desafios enfrentados pelos 13 milhões de desempregados brasileiros. E o adeus do gigante do mar, Robert Scheid, maior medalhista olímpico brasileiro, anuncia que não vai mais disputar os Jogos Olímpicos. Usar Wi-Fi em ruas e praças de graça é o que todo mundo quer. Mas isso tem um preço, que pode ser pago com os dados pessoais de quem navega. Será que vale a pena? Afinal, quanto valem os seus dados pessoais? Meus dados pessoais, eles valem ouro, né? As informações de cada um de nós têm se tornado muito valiosas para a economia. As grandes empresas de tecnologia já consideram nossos dados como o novo petróleo. Eles ajudam a direcionar a publicidade e tomar decisões estratégicas. Se você conhece melhor o padrão de consumo de uma determinada pessoa ou o perfil de renda dela, você consegue decidir melhor sobre se você vai dar um crédito ou não e qual vai ser a taxa de juros. Se você sabe melhor sobre o perfil do seu cidadão, você vai decidir se ele tem ou não direito a acesso a um benefício social e assim por diante. A Prefeitura de São Paulo quer ampliar o Wi-Fi público na cidade com a ajuda da iniciativa privada. A moeda de troca seria a disponibilização das informações pessoais dos usuários e do banco de dados do bilhete único de transporte com o histórico de deslocamentos. Não tem que estar passando para a Prefeitura essas coisas. Eles não têm, já que eles já liberaram o Wi-Fi, então deixa como que está. O Brasil não tem uma lei federal de proteção de dados. Existem 3 projetos de lei no Congresso Nacional que esperam votação. O objetivo em comum entre eles é a transparência. Uma das mudanças seria a simplificação dos termos e condições de uso do Wi-Fi público. Obrigar essas pessoas ou não capacitar essas pessoas para ter essa percepção, esse exercício de controle, o que vai acontecer é que essa formulação de política pública vai causar mais desigualdade social, vai causar mais exclusão. E no final do dia, privacidade de dados pessoais vai ser quase como um bem de luxo, um artigo de luxo. A Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a oposição no Congresso criticaram as mudanças na definição e na fiscalização do trabalho escravo no Brasil, determinadas pela nova portaria publicada pelo governo federal. A portaria assinada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi publicada ontem no Diário Oficial. Entre as principais mudanças trazidas pelo texto está a alteração no conceito de trabalho escravo. O artigo 149 do Código Penal tipifica o crime por 4 infrações: trabalhos forçados e restrição de locomoção em razão de dívida, que dizem respeito à liberdade, e por jornada exaustiva e condições degradantes, que dizem respeito à dignidade. Essas 2 últimas, de acordo com a portaria, só valem se também houver privação de liberdade. Então, ou seja, você torna irrelevante as condições em que são encontrados os trabalhadores. Se o trabalhador está bebendo a mesma água que o gado, se o trabalhador está tendo que caçar sua própria comida no mato, se o trabalhador está comendo comida estragada, dormindo em barracos aos dezenas de pessoas no meio da Amazônia. Outras mudanças são a necessidade de fazer um boletim de ocorrência para que a fiscalização seja válida e a transferência da publicação da lista suja da área técnica do Ministério do Trabalho para o próprio ministro. É estranho que o governo esteja cedendo a interesses da bancada ruralista neste momento em que a bancada ruralista é peça-chave para rejeitar a denúncia contra Michel Temer. A chamada lista suja é um cadastro de empregadores que mantém funcionários em condições análogas à escravidão. Ela é publicada a cada semestre desde 2003. Além de combater o trabalho escravo, ela tem como objetivo respaldar investidores estrangeiros que queiram fechar negócios com empresas brasileiras que respeitem diretrizes internacionais.
Uma lista com 132 nomes de empregadores estava pronta quando André Roston, ex-chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, foi exonerado. Cabe agora ao ministro do Trabalho divulgá-la. Uma decisão política e que pode comprometer a credibilidade do documento, de acordo com especialistas. Em nota, o Ministério do Trabalho afirma que a portaria aprimora e dá segurança jurídica à atuação do Estado. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho vão recomendar a revogação imediata da portaria. Se essa portaria ela não for revogada, né, o Brasil, as duas consequências principais que eu vejo com isso é que, primeiro, brasileiros deixarão de ser libertados, simplesmente porque a gente mudou o crime de nome. E, em segundo lugar, a economia brasileira vai sofrer porque, com a perda de credibilidade da lista suja, perde também a credibilidade de um instrumento que possibilita um corte cirúrgico e pontual dos empregadores com problemas, elevando o risco para setores econômicos inteiros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina voto aberto na sessão do Senado que vai decidir a situação do senador Aécio Neves. Com baixo comparecimento, pelo menos 11 senadores deverão faltar e incerteza para a obtenção dos 41 votos necessários para derrubar as penalidades impostas ao tucano pelo STF, a sessão poderá ser adiada. O problema é que desde ontem, por causa do feriado prolongado, o plenário do Senado tem estado vazio. Além disso, há senadores com problemas para comparecer. Ronaldo Caiado, do DEM, e Romero Jucá, do PMDB, estão em tratamento médico. E também há senadores fora de Brasília em viagem oficial. Aécio Neves foi afastado do mandato em setembro por ter pedido e recebido R$2 milhões da JBS. O episódio provocou a prisão da irmã do senador e de um primo que transportou o dinheiro. A primeira turma do STF determinou também a entrega do passaporte e o recolhimento do tucano em casa à noite. Na semana passada, o plenário do STF decidiu que medidas como essas, que afetam o exercício do mandato de senadores ou deputados, precisam ser autorizadas pelo Senado ou pela Câmara. Como baixo comparecimento prejudica Aécio Neves porque torna mais difícil obter os 41 votos necessários para reverter as medidas do STF, a tendência é que a votação marcada para hoje à tarde seja adiada. A mesa diretora do Senado pretendia fazer uma votação fechada, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liminar a um recurso do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Solidariedade, e determinou que a votação seja aberta, com identificação do voto de cada parlamentar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está reunida para discutir a segunda denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. A sessão foi aberta às 10 horas da manhã. A previsão é de longos e acalorados debates durante o dia entre a oposição e os aliados do presidente da República. Os integrantes da comissão precisam votar o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, que recomendou a rejeição da denúncia contra Temer e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. A comissão tem 2 dias para aceitar ou rejeitar o parecer. Qualquer que seja o resultado, porém, a autorização para o prosseguimento da denúncia contra Temer no STF depende da autorização do plenário da Câmara, com o voto de 342 deputados. O presidente Michel Temer enviou nesta segunda-feira uma carta a todos os deputados. Ele afirma que é vítima de uma conspiração de Rodrigo Janot e outros procuradores, em conjunto com os executivos da JBS. Temer se refere na carta a uma entrevista de Eduardo Cunha, em que o ex-deputado declara que não teve a delação aceita porque os procuradores exigiam que ele incriminasse o presidente. Isso acabou por acontecer com o doleiro Lúcio Funaro, pessoa que, segundo Temer, sequer o conhecia. A oposição considera que a divulgação dos vídeos da delação de Funaro enfraquece a posição do presidente. Além disso, Temer pode ter perdido um aliado fundamental nesta etapa, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado se envolveu esta semana em bate-boca com o advogado de Temer sobre o vazamento dos vídeos de Lúcio Funaro, que foram disponibilizados no site da Câmara. Os incêndios que atingem Portugal e Espanha deixam ao menos 42 pessoas mortas. 37 deles estão em Portugal e os outros 5 na Espanha.
De acordo com a Proteção Civil, 71 pessoas estão feridas e 6 dos 7 desaparecidos foram encontrados. Do lado português, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Eles foram ajudados pela queda da temperatura e por chuvas que caíram durante toda a madrugada. A chuva deve permanecer nas próximas horas, o que deve contribuir ainda mais para que o fogo não volte a ganhar força. Mesmo assim, o estado ainda é de alerta. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o país teve o setembro mais seco dos últimos 87 anos e os ventos fortes causados pela passagem do furacão Ofélia pelo continente contribuíram para a propagação do fogo. Portugal chegou a ter 523 incêndios ativos entre o final de semana e a segunda-feira, o que bloqueou estradas e esvaziou regiões inteiras. A Espanha é atingida na região da Galícia, onde o fogo começou deliberadamente. A polícia local garante que identificou os responsáveis pelos incêndios e que eles podem pegar até 20 anos de prisão. A gente começa hoje uma série de reportagens sobre o desemprego. Mais de 13 milhões de brasileiros procuram uma vaga. Muito além dos números, a falta de trabalho tem impacto no cotidiano dos desempregados, de suas famílias, dos amigos e da cidade, também do país. Sem ocupação e sem salário, a economia fica imóvel. Sem dinheiro, como conseguir fazer o currículo e sair em busca de uma oportunidade? Histórias diferentes estão por trás dos olhares aflitos na sala de espera deste posto de atendimento ao trabalhador. Mas há um ponto em comum: o desemprego. Maria Edneide está sem trabalho fixo há 3 anos e só conseguiu vir porque pegou o bilhete único emprestado de uma parente. Eu só não estou passando necessidade de fome mesmo, porque eu tenho a pensão dos meus filhos e o meu Bolsa Família. Bom dia, tudo bem, senhor? Há 9 meses, seu Haroldo sai de segunda a sexta em busca de uma recolocação. A gente é pai de família, paga o aluguel, parcelando conta de água e luz. E todo dia é uma luta. Dessa vez, a dificuldade foi compensada pela esperança de arrumar um novo emprego. Ele conseguiu encaminhamento para uma entrevista. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. E nós viemos até a casa do seu Haroldo para acompanhar esse que pode ser o dia mais importante para ele dos últimos 9 meses. Ele acordou às 5 horas, já tomou café e está pronto para sair. Seu Haroldo, qual que é a expectativa para esse dia? Bom, a expectativa para esse dia é o término de uma caminhada de 9 meses à procura de uma colocação de emprego. O caminho começa no Jardim Colômbia, em Mauá, onde ele mora. Os R$ 5,90 pagos pela passagem pesam na renda apertada. Mas seu Haroldo não perde o ânimo em quase 1h30 de ônibus. Eu acordei 5 vezes, entendeu? Já para não perder essa entrevista. O ponto final é em São Caetano do Sul, também na Grande São Paulo. Por dia, são mais de R$ 20 gastos na busca por um emprego. Para economizar em transporte, faz parte do trajeto a pé. É aqui então, né, seu Haroldo? Chegamos agora no número 277, é o escritório da empresa. Vamos ser atendidos agora pelo diretor da empresa. Boa sorte, seu Haroldo. Muito obrigado. Bom dia, me chamo Haroldo de Abreu Cavalcante, estou com a carta de encaminhamento para zelador. Na sala de espera lotada, outros candidatos vivem o mesmo drama de seu Haroldo. Eu trabalhava de vigilante, estou 2 anos parada. Eu era autônomo e estou desempregado por volta de 1 ano. Eu estava como autônomo também, estou desempregado há uns 2 anos mais ou menos. Além do custo financeiro, estar sem uma ocupação profissional traz custos psicológicos. A pessoa pode acabar indo desde um grau de desmotivação, tristeza mesmo, até desenvolver problemas maiores, como depressão, algum transtorno de ansiedade. O país também paga um preço alto pelos mais de 13 milhões de desempregados. A gente tem um estoque muito grande de desempregados que ainda precisam achar um posto de trabalho. E o segundo legado, que é o perfil desse trabalhador, dos postos de trabalho que estão sendo gerados, que é justamente esse sem carteira assinada, o trabalhador autônomo, conta própria, no trabalho informal.
Então a gente teve um fechamento muito grande de postos de trabalho com carteira assinada que não estão sendo recuperados. Voltando ao seu Haroldo, ficha preenchida, entrevista feita, mas não foi dessa vez que ele conseguiu voltar a atuar na área de condomínios, na qual tem experiência de mais de 20 anos. A luta continua, né? A procura do emprego. Boa sorte para ele. A CPTM, Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, coloca novas composições em circulação. Buscando a padronização da frota metroviária, a CPTM coloca em uso hoje 2 novos trens. Um serve a linha 7 Rubi, a mais longa, que liga a Estação da Luz a Jundiaí e transporta em média 425 mil passageiros por dia. O outro trem vai ser usado na linha 11 Coral, a mais movimentada, com 700 mil passageiros por dia. Entregando hoje mais 2 trens 0 quilômetro. Da compra que nós fizemos de 65 trens. Entregaremos mais 8 até dezembro. Então nós vamos fechar o ano com 30 trens novos 0 quilômetro. Cada trem tem 8 carros, então são 240 carros a mais. A seguir, no dia dedicado à música popular brasileira, a lembrança do que passou e os desafios para a produção musical do presente no país. E o adeus de Robert Scheidt, o maior medalhista olímpico brasileiro, diz que não vai disputar as Olimpíadas de 2020. A gente volta já já. Hoje é dia de celebrar a MPB. A data foi escolhida em homenagem a Chiquinha Gonzaga, a primeira compositora brasileira, uma mulher de vanguarda que fez história, assim como seus colegas músicos que vieram depois, na época dos festivais. Naquela noite de 1965, Elis Regina fez história. Cantando Arrastão, composta por Vinícius de Moraes e Edu Lobo, ela foi a vencedora do Festival da TV Excelsior, que revelava talentos da música popular brasileira. Como o nome era muito grande, virou a sigla que conhecemos hoje, MPB. Surgiu uma nova geração de músicos, cantores e compositores que depois fizeram o elenco que foi rotulado como MPB. Porque MPB, a música popular brasileira, existe há muitos e muitos anos. E com muita gente muito talentosa. Posso citar Ataúfo Alves, Noel Rosa. O radialista da Rádio Cultura, Solano Ribeiro, criador do festival, conta que viu nascer ali nomes que até hoje são referências na MPB. Surgia também uma nova estética, com forte apelo social, que fazia o público vibrar. E é a geração que sucedeu a bossa nova, que se tirou o banquinho e o violão dos artistas. E eles adquiriram uma nova dinâmica na própria música, na composição e nas apresentações. 17 de outubro foi escolhido o Dia Nacional da MPB por ser o aniversário de uma mulher que revolucionou os costumes da sociedade patriarcal do início do século XX. Chiquinha Gonzaga, a primeira compositora popular brasileira. Chiquinha Gonzaga, assim como seus contemporâneos dos festivais, fizeram a vanguarda na música brasileira. Ela juntou o erudito com o popular. Eles colocaram um pouco de rock and roll. E que foi a grande explosão da MPB, foi com a entrada das guitarras elétricas, pelo Caetano e Gil, como também houve uma mudança na temática, que até então era muito campestre e praieira. E ali ela passou a ser bastante urbana. Para o produtor musical, o gênero passa por um momento desafiador hoje no Brasil. Que só não encontra um sucesso muito maior porque ela não tem exposição. Está faltando referência, está faltando talvez um catalisador. Que no passado foram os festivais, os programas musicais. Hoje em dia nós estamos vendo muito mais valorização de música estrangeira do que da música brasileira, que está aí, existe, está viva, com uma nova geração, um novo elenco que vai
tomar conta desse país ainda. E o maior medalhista olímpico do Brasil, Robert Scheidt, anuncia hoje oficialmente que está fora da disputa para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Aos 44 anos de idade, Scheidt coleciona 5 medalhas olímpicas. 2 são de ouros, conquistadas nos Jogos de Atlanta em 1996 e em Atenas em 2004, ambas pela classe laser. 2 de prata em Sydney 2000, também pela laser, e em Pequim 2008, já pela classe Star. Classe que também rendeu um bronze em Londres 2012. Nos Jogos do Rio de Janeiro, ele terminou na 4ª colocação. Além dos pódios olímpicos, o velejador tem títulos mundiais na classe laser e 3 na Star. Neste ano, ele disputava provas na classe 49er e cogitava treinar para estar em Tóquio em 2020, mas abandonou o plano. E nós vamos conversar agora com a repórter Maria Manso, que está com Robert Scheidt. Boa tarde, Maria. Boa tarde ao seu entrevistado. Você me escuta, Maria? Pois é, eu estou aqui com o Robert Scheidt e ele, nessas 6 Olimpíadas que ele participou, ele se reinventou 2 vezes. E a última troca de classe foi como se ele tivesse passado de um corredor de 10 mil metros para um velocista de 100 metros. Foi uma troca muito difícil, né, Robert? É, uma troca difícil, mas não me arrependi de nada. Eu acho que foi ótimo ter velejado na 49er, eu aprendi muito nesse último ano. E eu acho que acrescentou muito a mim como velejador. Infelizmente a gente não vai seguir em frente, mas ficam aí as memórias de uma caminhada maravilhosa esses últimos 20 anos de vela olímpica. A chance de não ganhar a medalha na próxima Olimpíada pesou nessa decisão de largar as Olimpíadas? Não muito. Eu acho que não estava pensando ainda na Olimpíada, eu estava pensando nos resultados de 2018, 2019. A gente teria que fazer um volume de treino muito grande para chegar no alto nível nessa categoria. E aí pesou um pouco o lado físico, o lado da família, as características dessa classe. Começar a velejar nessa classe com 43 anos não é fácil. Então isso tudo... E o senso de você não chegar tão competitivo nas competições me fizeram chegar a essa decisão. Mas você vai continuar velejando, inclusive com os filhos de 8 e 4 anos. Sem dúvida. O Eric e o Lucas, 8 e 4, são minhas medalhas mais importantes e vou continuar velejando com eles, também sozinho um pouco no laser, em dupla no Star. Vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes da 49. E vou poder dizer sim para muitos convites que antes eu tinha que dizer não em prol da vela olímpica. Tá bom, muito obrigada por tudo que você fez pelo país, pelas medalhas que você trouxe. E tá aqui então ele se despedindo ao vivo com o pessoal do Jornal da Cultura, com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. Obrigada, Robert Scheidt. Boa sorte, parabéns a ele por tudo que ele fez pelo nosso país, né? E uma última notícia daquelas que animam a gente. Um grupo de crianças portadoras de deficiência teve um dia de astronauta, uma parceria entre a ONG francesa Sonho de Criança e a Agência Espacial Europeia. Pois é, além de outras instituições nessa parceria, né, eles levaram 8 crianças e 2 adultos na companhia de 6 astronautas para as alturas. Elas não chegaram ao espaço, mas tiveram a vivência da gravidade zero graças a manobras de um avião. O sorriso e o brilho nos olhos deles valem o esforço e o registro aqui para você. This special day today and tomorrow for extraordinary kids. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o aumento da desigualdade no país. Ótima tarde, a gente se vê amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.